A Ucrânia estende-se como uma vasta planície no coração do leste europeu, um território moldado por rios largos, campos férteis e séculos de confrontos que definiram fronteiras e identidades. Com mais de 600 mil quilômetros quadrados, é o segundo maior país da Europa, atrás apenas da parte europeia da Rússia. Faz fronteira com a Bielorrússia ao norte, com Polônia, Eslováquia e Hungria a oeste, com Romênia e Moldávia ao sul, e é banhada pelo Mar Negro e pelo Mar de Azov. Sua capital, Kyiv, ergue-se às margens do rio Dnipro como símbolo de continuidade histórica. Vestígios arqueológicos indicam presença humana desde 32 mil anos antes de Cristo. Povos antigos ocuparam as estepes, deixaram ferramentas, abrigos feitos de ossos de mamute e abriram caminhos que mais tarde seriam cruzados por cimérios, citas e sármatas. Colônias gregas floresceram no litoral do Mar Negro, integrando a região às rotas comerciais do mundo clássico. Séculos depois, godos, hunos, búlgaros e cazares disputariam o controle dessas terras abertas, onde o horizonte parece não ter fim. Entre os séculos IX e XIII, emergiu um poderoso centro político e cultural, a Rússia de Kiev. A Federação de Principados Eslavos Orientais consolidou-se sob dinastias que estabeleceram laços com Bizâncio e adotaram o cristianismo no final do século XIX, sob governantes como Vladimir o Grande e Jaroslau o Sábio. Kiev tornou-se uma das maiores cidades da Europa medieval, irradiando influência religiosa, jurídica e cultural. Mas a unidade era frágil. Disputas internas e, sobretudo, a invasão mongol do século XIII devastaram a capital em 1240, fragmentando o território em principados rivais. Nos séculos seguintes, a região foi repartida entre potências vizinhas, o Grão-Ducado da Lituânia, o Reino da Polônia e, mais tarde, a comunidade polaco-lituana dominaram extensas áreas. Ao sul, o Kanato da Crimeia, herdeiro da Horda Dourada, lançou incursões frequentes que marcaram profundamente a vida nas estepes. Nesse cenário de fronteiras instáveis, surgiu a força dos cossacos de Zaporígia, guerreiros e camponeses que buscavam autonomia, defendendo a fé ortodoxa e resistindo ao domínio polonês e às invasões tártaras. A Grande Rebelião Cosaca de 1648 alterou o equilíbrio regional. Acordos e guerras subsequentes dividiram o território entre Polônia e o czarado russo. Com as partilhas da Polônia, no fim do século XVIII, a maior parte da Ucrânia passou ao controle do Império Russo, enquanto o Oeste ficou sob domínio austríaco. Promessas de autonomia raramente se concretizaram. Políticas de russificação restringiram o uso da língua ucraniana e tentaram diluir identidades locais. Embora elites e soldados ucranianos também tenham ocupado posições relevantes no Império, o colapso dos impérios após a Primeira Guerra Mundial abriu uma janela breve para a autodeterminação. Entre 1917 e 1921, diferentes governos proclamaram independência, mas conflitos com forças polonesas e bolcheviques resultaram na incorporação da maior parte do território à União Soviética como República Socialista Soviética da Ucrânia. Nos primeiros anos soviéticos, houve estímulo à cultura local, mas a década de 1930 trouxe coletivização forçada, repressão política e a fome devastadora, conhecida como Holodomor, que matou milhões. Expurgos eliminaram grande parte da elite intelectual. Durante a Segunda Guerra Mundial, o território ucraniano tornou-se um dos principais campos de batalha. A ocupação nazista entre 1941 e 1943 trouxe massacres, deportações e o extermínio de comunidades judaicas inteiras. Milhões de civis morreram. Ao final do conflito, as fronteiras soviéticas avançaram para o oeste, reunindo a maioria dos ucranianos sob um único Estado,
dentro da União Soviética, que passou a integrar a própria Organização das Nações Unidas como membro fundador em 1986. Uma explosão no reator 4 da usina nuclear de Chernobyl lançou material radioativo sobre vastas áreas da Europa. O desastre revelou falhas estruturais do sistema soviético e deixou marcas profundas na memória nacional. 5 anos depois, em 1991, com o colapso da União Soviética, um referendo confirmou a independência da Ucrânia. O novo Estado enfrentou recessão severa, hiperinflação e perda significativa de população nas décadas seguintes. Enquanto buscava consolidar instituições democráticas e uma economia de mercado, a política interna foi marcada por disputas entre orientações pró-europeias e laços históricos com Moscou. Em 2004, protestos conhecidos como Revolução Laranja contestaram fraudes eleitorais. Em 2013, a suspensão de um acordo de associação com a União Europeia desencadeou manifestações em massa na Praça da Independência. Em Kyiv, a queda do presidente Viktor Yanukovych foi seguida pela anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 e por um conflito armado no leste, na região de Donbás. Em fevereiro de 2022, tropas russas iniciaram uma invasão em larga escala, levando a guerra a quase todo o território e recolocando a Ucrânia no centro da geopolítica global. Hoje, com população estimada em pouco mais de 40 milhões, antes da guerra recente, a Ucrânia permanece majoritariamente urbana. A língua oficial é o ucraniano, embora o russo seja amplamente falado, sobretudo no leste e sul. A maioria da população de classe cristã ortodoxa, o país possui extensas terras agrícolas, sendo um dos maiores exportadores de grãos do mundo, além de importantes reservas minerais e tradição industrial herdada do período soviético, entre planícies de trigo que ondulam ao vento, cidades reconstruídas após sucessivas destruições e memoriais que lembram tragédias do passado. A história ucraniana revela uma constante: a busca por soberania em uma terra que sempre foi ponte e fronteira. Cada geração enfrentou impérios, ideologias e guerras, mantendo viva uma identidade forjada na confluência entre Europa e Eurásia, onde passado e presente continuam a dialogar sob o mesmo céu amplo das estepes.